Glória a Deus, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra e abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8, quinto livro da Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Todos acharam? 8. Amém? Está escrito assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesta noite, Pai. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Meu Deus, esta palavra é viva e esta palavra nos vivifica, Senhor. Esta palavra nos sustenta e nos fortalece. Santo Espírito de Deus, Tu tens toda a liberdade de trabalhar nas nossas vidas toda esta palavra, Senhor. Assim como o oleiro trabalha, Senhor, no barro, o Senhor trabalha em nós através da Tua palavra. Nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? O Senhor me levou a esta palavra, finalzinho do versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? E é isso que o Senhor quer que a gente tenha bem claro na nossa mente e no nosso coração. Que a palavra de Deus é o que sustenta a nossa vida. Muitas vezes nós, pelas nossas correrias do dia a dia, pelos problemas, pelas adversidades, a gente acaba por esquecer da importância da palavra de Deus na nossa vida. E a gente às vezes dá mais importância naquilo que não é o que vai realmente, de fato, transformar a nossa vida. E que vai fazer a diferença na nossa vida. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o trabalho, estamos preocupados com, às vezes, um quadro de saúde, estamos preocupados, às vezes, com contas, estamos preocupados com o nosso futuro, com o nosso amanhã, estamos preocupados com os filhos, a esposa está preocupada com o marido, estamos preocupados. Eu não digo que essas preocupações, elas não são legítimas, mas nós temos que entender, aleluia, como Jesus disse para Marta, quando ele estava na casa de Marta e Maria, Maria sentou aos pés do Senhor e Marta estava ali, agitada, diz a palavra de Deus, correndo de um lado para o outro, ansiosa, afadigada, e Jesus disse, uma coisa só é necessária. Você está correndo, você está aflita, você está afadigada, você está ansiosa, você está sobrecarregada, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E o que Maria estava fazendo, irmãos? Sentada aos pés de Jesus, ouvindo o quê? A palavra de Deus. Amém? Uma coisa só é necessária, declara o Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando o Senhor declarou isso, nós vamos para a palavra de Deus e nós entendemos que tem uma ligação com isso que Deus está falando aqui através de Moisés para os filhos de Israel. Uma coisa só é necessária. E o que é necessário? A palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus, todas as outras coisas são mudadas. Todas as outras coisas são transformadas pela palavra de Deus. Quando a gente vai para Gênesis 1, diz, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, as trevas dominavam, mas disse Deus. E a partir da palavra de Deus,
tudo foi transformado. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus vai chamando todas as coisas à existência. Então Deus, ele vai transformar toda a realidade que nós conhecemos, tanto as coisas visíveis e as invisíveis, pela sua palavra. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos ter uma ligação muito forte com a palavra de Deus. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que quando Deus libera uma palavra, a palavra de Deus ela não cai por terra. O diabo sabe que quando Deus libera uma palavra, ele não tem poder de anular aquela palavra. O diabo não anula nenhuma palavra que sai da boca de Deus. O diabo não tem poder de fazer com que aquela palavra não se cumpra. O diabo não tem poder sobre isso. Então ele quer fazer o quê? Que você não tenha nenhuma ligação com a palavra de Deus. Então o que o diabo vai querer fazer? Vai querer afastar você da palavra de Deus. Ou vai querer distorcer a palavra de Deus para você. Como ele fez com Eva. Ele chega perto de Eva lá no jardim. E ele vai distorcer a palavra de Deus. E isso o diabo tem feito muito hoje, né? A gente olha e infelizmente a gente tem visto tanta coisa aí sendo pregada, sendo falada. Em nome de Deus que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos com canções que nós ouvimos, com pregações que nós assistimos, com até mesmo locais que nós frequentamos. E hoje em dia parece que as pessoas estão dando tão pouco valor à palavra de Deus. Porque você vê tantos falsos profetas aí, atraindo tanta gente, e as pessoas estão indo atrás. Mas por que elas estão indo atrás? O meu povo perece. Porque lhe falta o conhecimento. O povo perece porque falta conhecimento da palavra de Deus. E nós temos que estar atentos nesta palavra. Deus vai falar aqui no versículo 2: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Deus nos prova através das adversidades, através das lutas, para saber o que está dentro do nosso coração. As lutas não vêm em vão, mas Deus permite que elas venham para nos provar. Assim como Deus provou aquele povo no deserto, Deus também prova as nossas vidas, para ver o que está dentro do nosso coração. Porque muitas vezes aquilo que sai dos nossos lábios é bonito, mas não é bonito o que está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que da onde procedem as coisas, os homicídios, os adultérios, as coisas ruins, da onde que procede? Do coração do homem. É do coração do homem que nascem essas coisas más. E a única coisa que tem poder de entrar ali e transformar o nosso coração é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai entrar dentro de nós. E que se nós pegarmos a palavra de Deus e decidirmos obedecê-la e vivê-la, ela vai transformar o nosso coração. O nosso coração, ele é provado pela palavra de Deus e ele é transformado pela palavra de Deus. Não podemos apenas ser ouvintes, como Jesus encerra o Sermão da Montanha e ele fala que existem dois tipos de pessoas: aqueles que ouvem a palavra e não praticam, e aqueles que ouvem a palavra e praticam. Os dois grupos são pessoas que conhecem a palavra, ouviram a palavra. Um faz, obedece, se submete. O outro não, só conhece, mas não se submete, mas ele não faz. E Jesus diz que isso vai se traduzir numa vida que é edificada sobre areia. Aquele que ouve que não cumpre, edificou a sua vida sobre areia. Não tem fundamentos, não tem alicerce. Quando vierem as lutas e as tribulações, e Deus está falando aqui no versículo 2, as lutas e as tribulações, quando Deus permite que elas venham para provar, não tem nada, não tem estrutura no coração. Há uma ruína, há uma queda. E aí a pessoa se escandaliza, a pessoa se afasta, a pessoa blasfema o nome de Deus, a pessoa abandona os caminhos do Senhor, ou a pessoa simplesmente, ela deixa de acreditar que aquilo que está escrito na palavra de Deus é verdade, mas ela não experimentou, ela não colocou em prática, ela sabe, ela ouviu falar, mas ela não viveu.
E aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, o Senhor diz que é diferente. As mesmas lutas e tribulações vão vir sobre ela, mas ela tem uma estrutura. Ela está edificada sobre a rocha. Então as lutas e as tribulações não vão destruir aquela vida, não vão jogar aquela vida por terra. Aquela pessoa não vai desanimar, aquela pessoa não vai retroceder, aquela pessoa não vai se desviar, aquela pessoa não vai blasfemar o nome do Senhor. Pelo contrário, as lutas e as tribulações vão fazer com que ela se apegue cada vez mais a Deus. A estrutura da vida dela vai manter ela de pé. E a estrutura vem pela palavra de Deus. Então as lutas e as tribulações na nossa vida, elas têm esse propósito. A palavra de Deus diz que Deus disse para Abraão: pega o teu filho Isaque, o teu único, leva ele para mim, lá no monte que eu te mostrar, e oferece ele para mim em sacrifício. A palavra de Deus diz que Abraão deu ouvidos à voz do Senhor. De madrugada bem cedo ele pega o seu filho, ele pega o moço, ele pega ali um jumento, ele prepara a lenha, ele prepara o fogo, e ele vai em direção ao lugar que Deus iria mostrar, o Monte Moriá. Quando ele chega perto, ele fala para o moço: fica aqui, eu e o menino vamos subir, vamos adorar a Deus. Depois de adorar, nós vamos descer. Sobem os dois para o topo daquele monte. Abraão levanta um altar, prepara a lenha, amarra seu filho Isaque, coloca ali sobre o altar, levanta o cutelo. E aí Deus brada, manda o anjo bradar desde os céus: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão para o menino, porque agora sei que tu me amas. Agora eu sei que tu me amas. Onde é que Deus vê a nossa vida? Quando a gente passa pela prova e pela adversidade em obediência e em fidelidade. Ainda que seja difícil. Quão difícil foi para Abraão fazer aquela caminhada? Quão difícil foi para Abraão amarrar o seu filho? Quão difícil foi para Abraão colocar o seu filho sobre a lenha? Quão difícil foi para Abraão pegar o cutelo na sua mão, levantar? Só Deus sabe o quão difícil foi. Mas Abraão obedeceu. E Deus disse: agora eu sei que tu me amas. Deus sabe que nós amamos a Deus, não quando nós dizemos: Senhor, eu te amo tanto. Não, Deus sabe que nós o amamos quando nós obedecemos a sua palavra. Está difícil, mas eu obedeço. Está doendo, mas eu obedeço. Está insuportável, mas eu estou obedecendo. Aleluia. Então Deus diz: esse me ama. Eu estou vendo a fidelidade dele. Eu estou vendo a obediência dele. Ele não mede esforços para me obedecer. É nas nossas atitudes que Deus vai ver. Aleluia! E Deus vai ver o que está lá dentro do nosso coração. O Senhor Jesus passou também lá em Mateus capítulo 4 por um período difícil. A Bíblia diz que o Espírito Santo leva ele para o deserto para jejuar e para ser tentado. Depois de 40 dias, diz Mateus capítulo 4, Jesus teve fome. 40 dias sem comer pão e sem beber água. Depois dos 40 dias, Satanás se apresenta e a primeira coisa que Satanás vai tentar: na necessidade física de Jesus. Está com fome? Olha para aquelas pedras e transforma ela em pão e come. E Jesus vai se lembrar e vai citar esta mesma palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Não é, irmão, fazendo aquilo que nós somos desafiados a fazer, mas é fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Que o mundo vai querer nos desafiar. Ah, você é filho de Deus? Ah, você é crente? Ah, você serve a Deus? Então quero ver. O mundo vai querer nos desafiar. O mundo vai querer zombar da nossa fé. O mundo vai querer colocar a nossa fé em xeque. É isso que Satanás estava fazendo com Jesus. Vou querer colocar a fé dele em prova. Vou zombar. O mundo vai querer fazer isso, irmão. Mas você tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Não importa o que as pessoas digam, não importa o que o mundo diz, não importa o que Satanás diz. O que importa para mim é o que a palavra de Deus diz.
Estou com fome, aleluia, mas não vou fazer como Esaú. Não é um prato de lentilhas que vai me tirar da obediência. Não é um prato de lentilhas que vai me tirar da fidelidade. Eu vou fazer como Daniel. Não é uma mesa bonita, não é um manjar e o diabo vai apresentar diante de mim e que vai levar a minha fidelidade e que vai levar a minha integridade, aleluia. Porque eu sei que a palavra de Deus é mais importante do que um manjar. Porque eu sei que a palavra de Deus é mais importante do que um prato de lentilhas. Porque eu sei que a palavra de Deus é mais importante do que a minha necessidade física. A minha necessidade física tem que estar em segundo plano, mas a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. A minha obediência, a minha fidelidade a Deus tem que estar em primeiro lugar. Aleluia! Deus quer que a gente entenda que tudo o que precisamos está na sua palavra. Versículo 3, te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Aleluia! A palavra de Deus é que vivifica. A palavra de Deus é que muda qualquer situação. É a palavra de Deus que vai, meu irmão, trazer à existência aquilo que nós precisamos, aleluia. É a palavra de Deus que vai transformar o caos da nossa vida em bênção, vai transformar a morte em vida, vai transformar a maldição em bênção. É a palavra de Deus que vai transformar tudo. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus e todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus, aleluia. O centurião entendeu isso. Mestre, basta uma palavra tua. Meu criado vai sarar. Não tem enfermidade maior do que a tua palavra. Não tem distância maior do que a tua palavra. O meu criado está em casa, aleluia. Mas se o Senhor liberar uma palavra aqui, esta palavra vai chegar onde ele está. E a enfermidade que está nele vai ter que retroceder. Porque eu conheço a autoridade, aleluia. E eu sei que toda a autoridade está no Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade. Deus mandou e o mar abriu. Deus mandou, o mar fechou. Deus mandou, a muralha de Jericó caiu por terra. Deus mandou, o sol e a lua pararam. Deus mandou, o maná veio do céu. Aleluia! Deus é aquele que faz todas as coisas através da sua palavra. Nós vamos entender isso, irmão. E com uma vez que nós entendemos isso, nós temos que nos dedicar à palavra de Deus. Nós temos que nos dedicar à palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos que gastar tempo com a palavra de Deus. Nós precisamos, como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem que ter uma fome e uma sede no nosso coração de conhecer a palavra de Deus, aleluia. Davi vai dizer, aleluia, no Salmo 18, ele vai citando tantas bênçãos que estão acontecendo na vida dele. Vamos lá abrir, Salmo 18. Nós até cantamos algumas partes do Salmo 18, e é um salmo muito bonito. Entre várias coisas, ele vai dizer, lá no versículo 1, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Olha o que ele diz no versículo 2, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aleluia, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. E ele vai falando daquilo que Deus fez em favor dele, ele vai falando, esse salmo inteiro ele vai contando coisas que Deus fez na vida dele. Mas o que me chamou aqui a atenção, o versículo 20, ele diz assim, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Onde é que estava a justiça de Davi? Onde é que estava a pureza das mãos de Davi? Verso 21, ele vai dizer, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos.
Olha o segredo da vida de Davi, olha o segredo das vitórias de Davi, olha o segredo dos milagres sobrenaturais que Deus deu para ele. Ele enfrentou o leão e venceu, ele enfrentou o urso e venceu, ele enfrentou Golias e venceu, ele enfrentou os filisteus, os moabitas, amonitas, sírios, foram tantos inimigos que levantaram contra a vida dele. E ele venceu a todos. Por quê? Porque os seus juízos estavam diante de mim, porque eu não rejeitei os seus estatutos. O segredo da vida vitoriosa de Davi está na palavra de Deus. O segredo de uma vida vitoriosa, o segredo de uma vida que prevalece, o segredo de uma vida que vai, meus irmãos amados, ter êxito, está na palavra de Deus. Os mandamentos do Senhor, ele vai falar no versículo 19, são puros, iluminam os olhos. O Salmo 19, ele vai só glorificar e exaltar a palavra de Deus. Ele fala no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. O que Davi está dizendo? Olha, Senhor, entre o ouro e a tua palavra, eu fico com a tua palavra. Tem gente que tem sonho de ficar rico, tem gente que tem sonho de ficar milionário, tem gente que tem sonho de ter uma vida que está transbordando de dinheiro. Senhor, mas eu amo mais a tua palavra. É mais preciosa para mim, é a tua palavra. Mais desejáveis, verso 10, mais desejáveis são do que o ouro, do que muito ouro. Olha que Davi teve ouro, hein? Olha que Davi teve riquezas, mas Davi não, ele está dizendo, entre as riquezas e a tua palavra, eu fico com a tua palavra. Entre as riquezas e as glórias desta vida, eu fico, Senhor, com a tua palavra. E ele não está dizendo isso porque, ele só escolhia para ele o que é bom, não. Olha o que ele diz aqui no versículo 11. Também por estes mandamentos, pela tua palavra, é admoestado. Eu sou corrigido pela tua palavra. Eu sou repreendido pela tua palavra, aleluia. Mas quando eu obedeço, aleluia, a grande recompensa, aleluia. Meu irmão, o que adianta o homem ganhar no mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta ter riquezas e glória se for para o inferno? Não adianta nada disso, é isso que Davi está dizendo. Eu prefiro que a palavra de Deus me repreenda, eu prefiro que a palavra de Deus me corrija, eu prefiro que a palavra de Deus venha e me confronte, aleluia. Porque eu sei que se eu me submeter à palavra de Deus, porque eu sei que se eu obedecer à palavra de Deus, aleluia, quando chegar na eternidade, aleluia, eu vou estar na glória celestial. Eu vou estar na presença de Deus, aleluia. Mas se eu escolher as riquezas deste mundo e virar as costas para a palavra de Deus, quando chegar na eternidade, vai estar perdido. Davi entendeu isso, aleluia. Davi pôde enxergar isso, meu irmão. Por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus com o mesmo amor que Davi tinha. Com a mesma diligência. Davi foi diligente na palavra do Senhor. Foi perfeito? Não foi perfeito, irmão. Como nós não somos perfeitos. Em algum momento ele errou, em algum momento ele fez coisas muito graves, muito difíceis, meus irmãos amados, da gente assim olhar e pensar, poxa, Davi fez isso? Fez. Mas quando repreendido, quando confrontado, se arrependeu. E da onde vem, meus irmãos amados, um coração que pode ser transformado pela palavra de Deus? Vem da própria palavra. Quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, ela vai amolecendo o nosso coração. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você aceita a palavra de Deus vai tornando o teu coração sensível. Teu coração
vai se tornando, aleluia, oh, aleluia, um coração maleável, um coração que o Espírito Santo pode trabalhar, um coração que o Espírito Santo pode moldar, um coração que o Espírito Santo pode transformar. Mas o coração que se aparta da palavra de Deus, ele se torna duro. O Espírito Santo não pode trabalhar nele. Coração de Faraó, diz a palavra do Senhor que era um coração duro. Por quê? Porque ele ouvia a palavra através de Moisés, mas ele não se submetia à palavra. Quando a gente ouve a palavra, mas a gente não se submete à palavra, o nosso coração se torna duro. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas o coração está duro? Como assim, pastor? Ouve a palavra, mas não obedece, coração duro. Deus chega a falar para Moisés sobre os filhos de Israel, esse povo é um povo que tem o coração obstinado. O que é um coração obstinado? É aquele coração que só aceita aquilo que ele quer. O que ele não quer, ele rejeita. Mas o que ele quer, ele aceita. Quantas pessoas dentro da igreja estão com o coração obstinado? Não, ele não quer sair do ritmo dele. Eu tenho o meu ritmo, eu não vou sair do meu ritmo. Eu tenho a minha maneira de viver, eu não vou mudar a minha maneira de viver. Eu tenho a minha maneira que eu quero aqui, ó, que eu já projetei, que eu já planejei, que eu vou viver. Eu não vou sair disso. Eu não vou mudar, eu não vou fazer nada diferente. Tem que se encaixar nisso aqui, amém, glória a Deus. Se não se encaixar, não estou nem aí, eu vou viver desse jeito. Quantas pessoas vivem dessa maneira? Infelizmente. Mas nós temos que ter o nosso coração sensível para ouvir a voz de Deus. Prontos para obedecer àquilo que Deus nos fala. Abraão não pensou duas vezes, quando Deus disse, leva o teu filho, a Bíblia diz que de madrugada ele se levantou. Ele não ficou pensando, meu Deus, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu pergunto para Sara o que ela acha? Não, ele não teve nada. A Bíblia nem fala que ele comentou nada com Sara, ele se levantou e foi. Ele não falou para ninguém, ele obedeceu. A mesma coisa quando Deus fala para ele na Mesopotâmia, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Por que Abraão é um homem que toma decisões assim? Porque ele sabe a importância da palavra de Deus. Porque ele sabe a importância da obediência. Por isso a Bíblia chama ele de o pai da fé. E o que a palavra de Deus diz para nós? Isaías 41. Versículo 10. Quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu me submeto à palavra de Deus, então aquilo que Deus promete em Isaías 41, 10, se cumpre na nossa vida. Olha que palavra maravilhosa que Deus dá para nós, Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Quando a gente tem compromisso com a palavra de Deus, Deus tem compromisso com a gente. Quando a gente se submete à palavra de Deus, o que acontece com a gente? Deus se torna responsável pela nossa vida. Quando a gente se submete à palavra de Deus, quando a gente obedece à palavra de Deus, Deus se torna responsável pela nossa vida. O que Deus fez com aquele povo que saiu do Egito e caminhou 40 anos no deserto? Deus se tornou responsável por eles, pela obediência. Não tinha lugar para comprar trigo, não tinha padaria para comprar pão, mas o pão veio do céu. Não faltou pão nenhum dia. Não era um lugar que tinha torneira para beber água em qualquer lugar, não tinha caminhão-pipa, não dava para comprar água em todo lugar. Tinha um oásis aqui, outro ali. Tinha períodos que eles estavam longe das fontes de águas. Mas Deus abria a rocha e fazia jorrar um manancial, porque Deus era o responsável. Aleluia! A roupa não envelheceu, o sapato não se perdeu, nenhuma doença atingiu os filhos de Israel durante aqueles 40 anos.
Entre as suas tribos não houve um só enfermo. Por quê? Porque Deus estava dizendo para eles, enquanto vocês obedecerem a minha palavra, eu me responsabilizo por tudo o que diz respeito a vocês. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz? Aleluia! Ele vai cuidar de todos os detalhes. Jesus falou isso no Sermão da Montanha. Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, quem que vai acrescentar para nós? Deus. Quem que vai cuidar daquilo que nós necessitamos? Ele diz, olha os pássaros, eles não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas não passa fome. Quem é o responsável? Deus. Aleluia. Olha os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, e hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá a vós? Irmãos, quando a gente anda na obediência, Deus é responsável por cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe da nossa vida, Deus é responsável. Deus cuida, meu irmão amado, da tua saúde. Deus cuida do teu sustento. Deus cuida da tua roupa. Deus cuida do teu sapato. Deus cuida da tua casa. Deus cuida do teu filho. Deus cuida da tua filha. Deus cuida do teu marido. Deus cuida da tua esposa. Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Quando nós andamos na obediência, Ele libera essa palavra. Eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele levou aquele povo 40 anos no deserto, nada faltou para aquele povo, porque eles estavam andando, seguindo a nuvem. Quem é que estava dando a direção para eles? Deus. Quando a gente anda na direção de Deus, nada vai faltar para nós. Romanos 8, 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a luta? Lá ele é tão bonito, vamos lá para ver. Se Romanos 8 aqui, o final dele é tão bonito. O apóstolo Paulo pega aqui uma direção do Espírito Santo para escrever coisas tão preciosas para nós. 31, Romanos 8, a partir do 31 até o 39. Ele vai trazer tantas coisas maravilhosas para a nossa vida. E tudo isso que está escrito aqui, irmãos, está escrito aqui para nós. Deus fez questão que ficasse registrado para que a gente olhasse para esta palavra, para que a gente confiasse nessa palavra, para que a gente nos submetesse a essa palavra e para que a gente entendesse, aleluia, toda provisão, todo poder que essa palavra tem para as nossas vidas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai ser contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha, as tribulações podem vir, irmãos. Ele está dizendo, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso pode nos ameaçar. Tudo isso, irmãos, até mesmo a morte pode nos ameaçar. Mas olha o que está escrito no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em outras palavras, Deus está dizendo, o diabo pode te ameaçar com isso. Olha, cuidado, você vai morrer. Olha, cuidado, você vai ficar doente. Olha, cuidado, você vai passar fome. Olha, cuidado, você vai ficar nu. Olha, cuidado, você vai sofrer um atentado contra a tua vida. O diabo pode levantar o que for. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, aleluia!
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O diabo não consegue arrancar a gente das mãos de Deus. Aleluia! O diabo não consegue arrancar a gente das mãos de Deus. O diabo não consegue nos tirar da presença de Deus. Aleluia! Ele pode tentar, e ele vai tentar. Ele pode lutar, e ele vai lutar. Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Se a gente olha para Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, para cada investida do diabo, Jesus repelia e Jesus derrotava o diabo, dizendo: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a provisão que nós precisamos está na palavra de Deus. Vamos ficar de pé.